Fala aí galera, tudo bem? Então agora vamos hoje na nossa videoaula de número 2 referente às dicas de PCB. E essa aula de hoje nós vamos falar sobre importação de arquivos em formato DXF ou DWG. Tá? Então nós podemos criar logo, podemos criar algum ícone personalizado e inserir esse logo na nossa PCB. Então hoje eu vou mostrar qual que seria o método então para nós fazermos esse procedimento. Tá certo? Espero que vocês apreciem essa videoaula e é um recurso bacana, legal para nós utilizarmos com ícones personalizados ou colocar qualquer outra informação que seja, tá bom? Então, maravilha, vamos começar. Eu vou usar como base também, né? A mesma aula 5, nós vamos inserir esse logo naquela placa da nossa fonte, tá certo? Então só uma dica aqui, ó, acho que todo mundo deve saber, mas você sabe muito bem que dá para você navegar na internet aqui dentro do ambiente do Alt. Você não precisa estar usando nenhum outro navegador externo, né? Por exemplo, um Internet Explorer ou um Google Chrome. Então a gente pode navegar aqui dentro numa boa, né? Então, por exemplo, posso vir aqui e clicar www.google.com.br e automaticamente ele já abre a página do Google dentro do meu ambiente do Alt. Aqui eu estou dentro do ambiente do Alt Design, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o YouTube, então é um navegador totalmente tranquilo, normal. Então você pode navegar aqui dentro desse ambiente do Alt sem nenhum problema, tá? Se fosse fazer uma pesquisa aqui no RJS Channel referente ao Alt, né? Para facilitar a pesquisa, sem problema nenhum. Já encontraria aqui o canal aqui onde tem as videoaulas gratuitas do software Alt Design. Tá certo? Então bacana, fica uma dica aí só para exemplificar dentro do ambiente do Alt, tá? Então tá aqui, posso navegar tranquilamente, posso pesquisar os meus datasheets, tudo sem ter que usar nenhum outro navegador externo, tá bom? Então vamos para a nossa videoaula. Então eu vou abrir aqui o nosso arquivo de PCB da nossa aula, tá? Essa daqui é referente à aula 5. Lembra que nós fizemos essa plaquinha na aula 5, né? Nós fizemos o roteamento automático. Deixamos ela aqui numa versão black, tá? Maravilha. E agora eu vou mudar para o ambiente 2D e vou fazer a importação do meu arquivo DXF, tá? O meu logo para inserir aqui na minha PCB. Então, primeiramente eu vou vir aqui, vou dar um File, Import, DXF/DWG. Então eu vou importar um arquivo dessa natureza. Então eu já peguei aqui um arquivo, um DXF aqui que eu vou utilizar, que é o logotipo da ROS. Tá? Então só para vocês entenderem, antes de eu exportar, vou fazer o seguinte. Vamos aqui, vamos entender o que é colocar lá no Google. Vamos aqui no Google novamente. E vamos entender o que é essa diretiva. Vamos pegar só uma breve informação aqui no próprio site da Wikipedia. Então, nada mais é que uma diretiva europeia, né, que proíbe certas substâncias perigosas sejam utilizadas em processo de fabricação de produtos. Então, já informa que tem algumas substâncias que são perigosas, né, como o cádmio, o mercúrio, o próprio chumbo. Então, quando uma placa, os componentes e toda a estrutura de montagem dela atende essa diretiva, né? Então, você pode ter certeza que por exemplo, você pode importar isso. Tem países que não aceitam nenhum tipo de material que contenha
essas substâncias, certas substâncias perigosas para utilização. Tá? Se você quiser saber mais sobre diretiva ROS, então você faz a pesquisa e procura entender um pouco melhor sobre esse tema. Tá certo? Foi só uma pequena dica, só uma deixa aí para a gente, que nós que somos desenvolvedores, temos que estar antenado nessas regras, nessas diretivas, tá certo? Então tá bom, vamos voltar lá agora para nossa PCB. Então, retornando lá o método, tá? Então vou lá, File, Import, DXF ou DWG. Vou pegar aqui o logo da ROS, vou mudar para milímetros, tá? Que eu vou deixar a configuração padrão, que é para importar os primitivos, tá? Vai ser um modelo. Aqui é padrão da largura da linha. Então eu vou deixar tudo aqui como está, tá? Milímetros, um milímetro aqui, vou dar um OK. Então já deu um feito e já trouxe o meu símbolo ROS aqui para fora, tá? Então vou trabalhar aqui. Então já importei de certa forma esse logotipo. Ele está numa linha mecânica e agora eu vou fazer algumas alterações para utilizar essa simbologia no meu layer de top overlay, como uma serigrafia. Tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar toda essa linha aqui, ó, tá? E vou no meu menu PCB Inspector, tá? Vou mudar aqui para uma linha, para um top layer, que eu vou fazer algumas alterações para ficar mais visual esse logo. Então vou alterar aqui para top layer. Maravilha, já alterei. Ele ficou verdinho porque ele está infringindo algumas regras que eu não setei, mas isso não tem problema nenhum para essa alteração que nós vamos fazer. Tá? Não vai impactar em nada. Legal, então todas essas linhas aqui estão na linha top layer. Então agora, baseado na nossa aula anterior, eu vou criar aqui um Polygon Pour, tá? Um top layer. Vou renomear aqui só como ROS, né? Em relação ao nome, tá? Não vou desabilitar aqui para remover a região de cobre morta e vou pegar a primeira opção, que é Pour Over Some Net Polygon Only, tá? Então para ela completar toda a área interna da minha serigrafia, tá? Aqui eu vou pegar uma região para ela fazer essa. Então vou pegar aqui mais ou menos, criar um retângulo que consiga pegar toda essa área onde está esse logo. Maravilha, vou dar um OK aqui. Prontinho, ele já criou aqui essa região, tá? Para a nossa serigrafia. Legal? Então agora, bom, essa parte, como ele é um símbolo antigo, eu vou acabar removendo essa parte do 2002 95 aqui. Então, vou dar um Ctrl Z. Essa parte aqui, como não nos interessa, eu vou acabar arrancando fora. Deixa eu mudar meu grid aqui para um grid mais preciso. Vou selecionar só essa parte aqui, ó. Vou deixar única e exclusivamente só o símbolo ROS. Então vou repetir o mesmo processo. Já está lá como ROS. Tá? Vou selecionar novamente aqui a minha área. Vou mudar meu grid de novo. Vou colocar aqui para 2,5 mm, só para ficar mais fácil. Vou selecionar uma área onde contemple toda o meu logo. Vou dar um ESC aqui, prontinho. Ele já criou uma região lá preenchendo a parte interna do meu logo ROS. Então vou clicar aqui agora e vou criar uma ação aqui, Polygon Actions, tá? E vou pedir para explodir isso para ficar todas as peças separadas, porque se eu pedir para apagar agora, eu apago tudo. Então vou fazer uma explosão, vai fazer essa pergunta se eu quero confirmar realmente. Vou dar um Yes. E agora eu posso tirar, tá vendo? Essa parte de fora, tá tudo explodido, ou seja, tá
individual cada ponto. Então primeiramente eu vou retirar essa parte. Então já consegui deixar preenchido totalmente o interno aqui, tá? Bacana, né? Agora eu vou selecionar novamente. Vou lá no meu PCB Inspector. Vou alterar agora para Top Overlay, que é a minha serigrafia. Então já mudou, já ficou uma parte de serigráfico, tá? Muito interessante. E para movimentar agora eu vou criar uma união, porque estão tudo solto. Se eu puxar, eu puxo só essa parte. Então eu vou criar uma outra ação em cima desse logotipo, tá? Com o direito do mouse. Então agora eu vou criar aqui uma união entre eles, ó. Create Union from Select Objects, ou seja, eu vou criar uma união nesses objetos que eu selecionei. Então criei uma união. Agora se eu clicar aqui e arrastar, olha lá, já trago todo mundo, tem uma união. Não tá as letras soltas, né? As geometrias estão totalmente interligadas, certo? Então já consegui criar, agora eu posso movimentar isso aqui lá para dentro do meu PCB, tá? Agora tem um pequeno problema, eu vi que ficou muito grande, né? A proporção ficou muito grande em relação à minha placa. Então vou usar de um outro artifício aqui, ó. Vou selecionar todo mundo novamente. Deixa eu mudar meu grid aqui para deixar um grid um pouco mais sensível. Vou selecionar essa região da minha serigrafia. Vou criar uma outra ação aqui, ó. Tá? Que é o que? Resize Union. Então eu vou clicando aqui. Eu consigo agora remanejar o tamanho do meu... Olha lá, eu posso deixar um pouquinho menor. Então, deixar proporcional ao tamanho da minha placa aqui, ó. Vou dar um ESC. Vou movimentá-la agora para dentro da minha placa. Nessa região ou nessa. Acho que aqui vai ficar bem mais tranquilo, né? Prontinho. Agora eu venho aqui e dou um zoom. Então essa placa, né, se todos os componentes, o processo de fabricação atender esse processo da diretiva ROS, eu já posso classificar a minha placa como atendendo a diretiva ROS. Olha só que interessante, né? Agora eu vou chavear para o modelo 3D. Já está lá o meu logo, bonitinho, bacana, né? Afirmando que essa placa atende a diretiva ROS. Tá certo? Então, pessoal, vou fazer algumas aulas um pouco mais curtas, né? Para ser mais objetivo e ficar, acho que é muito melhor para vocês assistirem, para quem não tem muito tempo para dispor aí, né? Para assistir esses vídeos um pouco mais longos. E fica aí agora, então, essa dica de importação de arquivos DXF, né? Criando logos, criando imagens ou alguma serigrafia específica para utilização da placa. Tá legal? Então fica a dica e logo mais teremos a nossa videoaula com a terceira dica referente aos arquivos de PCB. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Que tenha realmente acrescentado. Isso já é uma coisa mais nova, não sei se a maioria do pessoal já conhece, quem já mexe no Audio Design, mas de qualquer forma, reforça a utilização e para aqueles que não conheciam, fica aí uma nova ferramenta de utilização para essas finalidades. Ok? Então por enquanto, muito obrigado, fica um abraço e nos vemos na próxima aula. Valeu, até mais gente, muito obrigado.